Lição 6. Estamos estudando Provérbios, um livro muito prático do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, um livro que tem muito a nos ensinar. Evidentemente que fazendo adequações e aplicações corretas para que isso seja aplicável na nossa realidade. Mas observe bem, a lição de hoje, o exemplo, a importância do exemplo pessoal na educação dos filhos. Como isso aqui é importante. Quando se fala em educação, é interessante destacar que a educação se refere a moldar vidas, a transformar vidas, a trabalhar com seres humanos. Seres humanos que são complexos, possuem sua forma própria de ser, têm o seu temperamento pessoal, têm a sua personalidade que é única e individual. Então, quando se fala em educação, se fala de trabalhar dentro dessa área muito complexa. Então, não pode se pensar em condicionamento, nem em treinamento. Tem que se pensar em transformação. Essa transformação não acontece de uma só vez ou de uma vez por todas. Ela é paulatina e, no que se refere à educação, o próprio instrutor, o professor, o educador, ele também está envolvido nesse processo de transformação porque ele também não está pronto e acabado. Mas tratando especificamente da lição de hoje que fala sobre a importância do exemplo pessoal na educação dos filhos, é muito bom que nós destaquemos que as crianças, na primeira, segunda e terceira infâncias, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, os filhos, eles olham muito os nossos exemplos, a nossa postura, a nossa forma de agir. Então, tudo que nós dissermos será muito menos importante do que aquilo que nós fizermos. A nossa prática, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir estarão sendo focadas ou focalizadas pelas pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente pela família nuclear, nossa esposa, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Mas se tratando dos filhos que estão no período de se plasmar o seu caráter e de se formar a sua identidade, é muito importante que o exemplo dos pais seja um exemplo positivo, um exemplo que corresponda àquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos coloca. Evidentemente que nós não podemos também criar para os nossos filhos uma ideia real acerca de nós mesmos. Não é importante, ou seja, é desaconselhável, na verdade, que nós criamos uma imagem irreal de nós mesmos para os nossos filhos, ou seja, como se fôssemos infalíveis, como se fôssemos imbatíveis, como se tivéssemos algum dom, se é que existe esse dom da impecabilidade, coisas que nós sabemos que não possuímos. Mas não somos perfeitos, somos extremamente frágeis, somos fadados a errar, a tropeçar. Mas o que nós precisamos colocar para a nossa família? Nós precisamos sempre mostrar uma postura de caráter, uma postura de bom caráter, aliás, porque o caráter todos têm, seja ele bom ou seja ele ruim. Mas o que nós precisamos destacar é que a nossa luta por uma vida que se espelhe na postura de Jesus Cristo de Nazaré é muito importante. A forma com que Jesus tratava, a forma como Jesus fazia, a maneira como ele agia, a sua maneira de se relacionar com as pessoas é o alvo supremo de todo cristão. Então nós precisamos demonstrar isso no nosso trato com as pessoas de fora e no nosso trato com as pessoas de dentro, de fora, ou seja, que não fazem parte da comunidade de fé a qual nós pertencemos, mas também as próprias pessoas que fazem parte da comunidade de fé a qual pertencemos e principalmente dentro do nosso próprio lar. Porque na nossa casa nós temos e somos uma pessoa muito diferente às vezes da que se apresenta publicamente.
É claro que em muitos aspectos isso deve ser assim, né? Qualquer um de nós, o lugar onde nós mais nos sentimos à vontade é nos nossos lares. Nos nossos lares é onde nós ficamos à vontade, onde nós podemos relaxar um pouco, mas isso significa o quê? Essa imagem pública não pode destoar do ponto de vista do caráter da imagem privada, ou seja, da imagem do lar. Essa ambiguidade, essa ambivalência, ela é perigosa quando ela se faz de maneira muito abissal, muito grande, uma disparidade enorme. Então, acontece aquilo que certa vez contou um pregador, que a criança chegou na igreja e disse para o pastor que queria levar as suas roupas de cama, as suas coisas para a igreja, porque na igreja o seu pai era uma pessoa muito dócil, uma pessoa amável, uma pessoa muito justa, mas no lar ele era extremamente infiel, impiedoso, injusto, espancador. Então, na igreja ele era uma coisa, né? Em casa ele era outra. Ou seja, isso não pode acontecer. Esse tipo de postura traz, na verdade, para os nossos filhos, para as nossas famílias, uma aversão à imagem piedosa que se apresenta na igreja. Então, a importância do exemplo dos pais na educação dos filhos é tão grande que eu diria que será uma das únicas coisas que o seu filho de fato levará para o resto da vida é o seu e o meu exemplo. Nosso exemplo pessoal é o que eles de fato herdarão, será o grande legado que eles levarão para a posteridade, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e até para os nossos tataranetos. Então, Salomão e os demais autores de Provérbios muitas vezes utilizam o recurso abordando a pessoa a qual está sendo aconselhada como filho meu, né? A forma carinhosa com que se dirige, com que se leva o seu conselho. E eu diria nesse dia para você que você aproveite essa lição para dizer aos pais que o seu valor e a respeitabilidade que eles querem que os filhos tenham por eles depende muito da sua postura e do seu exemplo na privacidade do lar, em todas e nas pequenas ações e atitudes. Uma das coisas que as pessoas podem se chocar quando dizemos, e eu sempre digo em locais onde tenho tido oportunidade de me dirigir ao auditório, é que eu não tenho nenhum problema em pedir perdão à minha filha, eu tenho uma filha única, quando isso é necessário. Ou seja, eu posso me exasperar e posso destemperar-me, posso sair daquele equilíbrio normal, porque somos seres humanos. Mas uma coisa que eu não posso fazer é negar que eu tive esse momento de excesso e voltar, porque essa postura fará com que a minha filha se torne uma pessoa também que reconheça os seus erros, que reconheça as suas falhas, que seja amável com as pessoas de fora, com as pessoas de dentro e também com a sua família quando ela vier a formar a sua. Então, o pai precisa aprender que a respeitabilidade não está em ele negar que ele pode errar. Aliás, aí está a arbitrariedade, e aí está a formação de um potencial ser humano que não se reconhece como passível de errar, logo estabelece uma relação difícil com as pessoas à sua volta, porque acha que sempre está certa. Eu, pelo contrário, faço questão de dizer que sou falho, que tenho dificuldades, mas que o meu desejo e a minha vontade é sempre estar fazendo o melhor, contribuindo para que as coisas sejam tranquilas e ordeiras à minha volta. E eu devo perseguir esse ideal como pai. Então, o que deve ficar dessa lição hoje é que o exemplo dos pais é muito importante, eu diria que sumamente importante, em relação a tudo aquilo que ele diz. O que nós dizemos, cai muitas vezes no esquecimento, mas o que nós fazemos, o que nós praticamos, será lembrado para a nossa posteridade. O exemplo, sem dúvida alguma, grita muito mais alto do que o nosso discurso. Então, conselho de Provérbios, conselho importantíssimo, é que é muito importante o exemplo pessoal na educação dos filhos. Os nossos filhos nos observam, as pessoas à nossa volta também nos observam.
E nós precisamos proceder de maneira justa, de maneira ética, para que o nome do Senhor seja glorificado e tenhamos filhos saudáveis, pessoas socializáveis, que sejam relevantes para a sociedade, que está vivendo um caos, né, uma falta de ética, mas nós, do ponto de vista da palavra de Deus, com o conselho de Provérbios, precisamos seguir o nosso caminho, sendo exemplo em tudo para os nossos filhos, para a nossa família e para toda a sociedade. Que Deus te abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus. CBAD, a editora da Escola Dominical.